Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar prosseguimento às nossas videoaulas na parte de geometria diferencial, mais especificamente tratando de superfícies parametrizadas, tá? E no caso nós queremos dar uma continuidade naquilo que nós falamos em uma videoaula, tá? Sobre a questão de homeomorfismo entre superfícies, tá? Nós temos aqui, ó, três superfícies: o plano, tá, colado aqui no plano XY, de propósito, tá, o cilindro aqui, ó, o eixo Z aqui, X e Y aqui. Então ele pode ser entendido aqui como uma superfície de revolução, por exemplo, em torno de um eixo aqui, ó, tá certo? Assim, ó, mas de repente colado, encostado no plano XY, tá certo? Nós vamos dizer o porquê. Porque nós queremos fazer uma identificação de volta, de novo, entre o plano e o cilindro. E agora nós estamos adicionando também o toro, certo? O toro. Nós mostramos na aula anterior como obter o toro como superfície de revolução de um círculo, certo? Então, nós temos aqui o toro também, ele colocado aqui como superfície de revolução. Vamos colocar aqui assim, ó, essas circunferências aqui, esses dois círculos. Nós vamos dizer por que nós estamos colocando dois aqui, tá certo? Mas se eu fizer essa revolução aqui, ó, desse círculo, em torno do eixo Z, eu obtenho o toro, certo? Que tem como eixo de revolução o eixo Z, tá certo? E o centro do toro aqui é na origem do sistema de R3,000, tá legal? Então, vamos enfatizar aqui o fato de que nós estamos querendo mostrar que F pode ser entendido como homeomorfismo, certo? Ou seja, uma deformação contínua desse quadrado, vamos entender como quadrado, aqui no cilindro, certo? E existe também, como é o homeomorfismo, a inversa, F na menos 1, que traz de volta o cilindro para o quadrado, tá? E nós mostramos que, de modo geral, então, o plano inteiro é homeomorfo a um cilindro de raio infinito, certo? Então, isso acontece porque tanto a F como a F na menos 1 são contínuos. Agora aqui, ó, nós queremos mostrar que, tendo o cilindro, nós conseguimos deformar o cilindro, tá certo? Através de um homeomorfismo G, por isso que tem G na menos 1, as duas são contínuas, tanto G como G na menos 1, para obter o toro. Por que eu digo G na menos 1 e contínua? Porque eu posso trazer de volta o toro, o cilindro, tá certo? Então, pessoal, qual é a maneira mais natural de eu transformar um cilindro, ou seja, deformar um cilindro, permitindo que eu faça cortes? Porque o homeomorfismo, lembrando, permite que eu faça cortes. Já o diffeomorfismo, eu estou tentando relembrar vocês, que é uma função que é diferenciável, tá? É inversível, e a inversa dessa função é diferenciável também, tá certo? E daí no diffeomorfismo não é permitido o corte, tá certo, de uma superfície para transformar ela em outra, tá? Então nós demos como exemplo de diffeomorfismo de uma bola, né, de uma bola de futebol esférica sendo transformada no elipsoide, que é aquela bola, digamos assim, daquele futebol militar, né? Então eu posso transformar uma na outra, tá? Bom, voltando aqui, ó, então, eu não tive como superfície o cilindro, mas aqui vamos entender essa mangueira aqui, ó, né? Olha só a mangueira, certo? Aqui é o círculozinho, aquele, esse círculo aí de cima aqui, ó, tá? Então esse círculo aqui da borda da mangueira, tá? É o círculo que está ali. Então entendo que se eu tiver um cilindro assim, ó, tá certo? Eu posso transformar esse cilindro, tá? Eu posso transformar esse cilindro de tal maneira
eu venho encostar essas duas pontas aqui, ó, tá certo? E transformar o que? Num toro aqui, ó, tá certo? Então, é permitido? É sim. Existe uma transformação que faz isso. Só que nós não estamos mostrando, nós estamos preocupados ainda qual é a transformação que leva o cilindro no toro. Legal? Mas ela existe. É pegar um cilindro que está aqui, bonitinho assim, entendeu? E deformar ele, formar ele e transformar ele num toro. Legal? Um toro. Pessoal, uma coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte, olha, eu tenho ponto Q aqui, ó, colado no plano XY, colado no plano, né, contido no retângulo, no quadrado, tá, ou no plano, como quiser, ponto Q, tá certo? Então aqui a coordenada Z é 0, em Z é 0 a coordenada do ponto Q, tá? Ele pode ser entendido como Q pode ser entendido como X, um Q 0, um Y, um Q 1 e 0 aqui, ó, certo? Coordenada Z, tá legal? Então, se eu tenho ponto Q aqui, ó, tá certo? Na intersecção, vamos dizer assim, nas direções principais XU e XV. O que é XV e o que é XU? As derivadas parciais da minha superfície, x de u e v. X é a função de u e v, nós vimos, tá certo? Então, XU é é o vetor das derivadas parciais de u e x em relação a u, tá certo? Então fica derivada parcial de x em relação a u, derivada parcial de y em relação a u, derivada parcial de z em relação a u, tá certo? Isso aqui é meu vetor. Depois eu vou ter o xv, que é análogo, só que é derivada parcial de x em relação a v, derivada parcial de y em relação a v, derivada parcial de z em relação a v, tá certo? Então esses dois vetores, XU e XV. Então XU e... vamos colocar aqui, ó. Aqui eu mostrei aqui, ó, na aula passada, que eu posso transformar isso aqui nisso aqui, ó. Tá certo? Assim, ó. Tá certo? Então, XU para nós, de U e V, é o que para nós? É X de U e V, Y de U e V, e Z de U e V. Lembrando que a nossa função x é de R2, porque as nossas funções coordenadas são funções de R2 em R, de R2 em R3. Então ela pega dois pontos de R2 e leva num ponto de R3 aqui, ó. Tá? Aqui. Então, essas direções coordenadas seria derivada se a minha superfície, olha só, se a minha superfície é obtida através do gráfico de uma função de R2 em R, como paraboloide, por exemplo, f de x, y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Vou ter um paraboloide assim, ó. Certo? Assim, ó. Nós já vimos isso aí, tá? Um paraboloide. Tá legal? Então, essa superfície nós mostramos que o gráfico, né, dessa função de R2 é uma superfície parametrizada regular, tá certo? E quem estudou cálculo deve lembrar o seguinte, que sempre que eu pego uma superfície com paraboloide, tá, e acho a derivada parcial em relação a x, certo? F de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? A derivada parcial, tá certo? Vai ser em relação a uma parábola, tá certo? Certo? Paralela ao eixo YZ. Depois a derivada parcial em relação a y é a reta tangente a uma parábola, tá certo? Uma reta tangente a uma parábola que é paralela
um corte no paraboloide, né? De tal maneira que essa reta seja tangente à parábola, né? Obtida pelo corte de um plano paralelo a XZ daí, tá certo? Então, XU e XV são as derivadas parciais, digamos assim, tá certo? Se a minha superfície X for o gráfico de uma função de R2 em R, tá legal? Então, bem entendido. Então, o que acontece? Se eu estou aqui, tá certo? A minha superfície é essa aqui, tá certo? Um plano, tá certo? Um quadrado. XU está aqui na direção de U, a direção principal, o XV está aqui. XU e XV são LI. XU, XV, esse conjunto aqui, LI, tá certo? Então, porque a nossa superfície é parametrizada, tá certo? E diferenciável, então significa que existe, relembrando, a diferencial de x no ponto Q. O ponto Q elevado aqui, e eu vou ter essa outra superfície, também vai ser diferenciável, vai ter o XU e vai ter o XV. Da mesma forma, o XU na direção XV, essas aqui são as curvas principais, ó. Essa aqui, ó, essa aqui é a curva principal, essa e essa aqui, ó. Duas curvas principais que eu tenho, duas direções principais. Essa, que é vetor tangente à circunferência aqui, ó, em cada circunferência do cilindro, eu vou ter um XU para lá, certo? E para cá, na direção, a outra direção principal que é V, o XV, também que XU e XV, ortogonais, na verdade, são linearmente independentes. Agora aqui no toro, eu trago para cá, então essa superfície aqui é uma superfície também parametrizada, irregular, né? Diferenciável porque eu vou ter o XU e vou ter o XV, da mesma forma, tá? Agora, saindo de lá e vindo para cá, nesse ponto Q aqui, tá certo? Eu vou ter duas curvas principais que me interessam. Essa aqui, tá certo? Que é o que gerou o toro quando eu fiz a revolução dessa circunferência aqui, ó, que tem um raio aqui, né? Em torno do eixo Z, tá certo? Então, para cá, XU, né? XU para cá, XV para lá. Então mantém também aqui XU e XV linearmente independentes. Então, portanto, a minha função é diferenciável aqui, também no ponto Q, né? Esse ponto Q aqui, ó, pode ser identificado com esse, identificado com esse. Então existe uma identificação que leva Q nesse Q e esse Q nesse Q aqui. Por isso que eu dei o mesmo nome, tá certo? Nós, como estamos falando em homeomorfismo, certo? Ele preserva uma propriedade geométrica, tá? Não é simplesmente transformar uma superfície na outra, tá? A gente quer o quê? Que quando a gente faz essa transformação, tá? Ela preserve alguma coisa, ou seja, que a gente venha a ter um certo invariante, chamado invariante. Qual seria o invariante aqui para nós? Olha, vamos pegar uma caneta vermelha aqui, ó. Se eu pegar aqui um retângulozinho aqui, ó, certo? Se eu pegar um retângulozinho aqui, ó, certo? Aqui, ó, em torno do ponto Q, bem que assim o retângulo, essa medida, essa medida, essa medida, mais medida. Esse retângulo que está aqui tem uma área, não tem uma área? Área, certo? O que esse retângulo vai ser levado? Vai ser levado aqui, ó. Vai ser levado aqui, ó. Vai ser levado aqui. Então, vou ter aqui e vou ter aqui. Então, essa área que está aqui vai ser a mesma área que está aqui. Legal? Agora, eu pego de lá para cá e venho para cá. Aqui, o que eu vou ter aqui em cima? O que eu vou ter aqui em cima? Aqui. Aqui. Na direção do V, né? Na direção do V. Direção do V. Eu posso entender aqui, ó, de várias formas, ó. Assim, assim, tá certo? E assim, tá certo? Ou poderia ter entendido também de outra forma. Assim, ó. Assim, assim e assim, tá certo? Área para nós. Mas como nós estamos aqui, vamos entender assim dessa forma aqui, ó.
ou entendendo que essa aresta que está aqui, ó, é essa aresta que está aqui, ó, para não dar confusão, tá certo? Mas esse também, essa áreazinha aqui também vai ser idêntico com a área colocada de outra forma aqui, ó, assim, ó, tá certo? Tá? Então vai preservar a área. Então, olha só, gente, que legal. Se o homeomorfismo preserva áreas pequenas, essa área aqui é identificada com essa área aqui, tem o mesmo valor na unidade de área aqui. O que que acontece? O que que acontece? A área desse retângulo, por somatório de áreas ou não, vai ser, mesmo porque eu vou abrir, né, o retângulo, esse cilindro, né, e vou obter isso aqui. Então, quando eu construir, eu já construí isso aqui para ser igual a isso aqui, tá certo? Em termos de quê? De deformação. Eu não estou mais falando do cilindro como a superfície de revolução, tá certo? Porque deve ter que especificar muito bem o raio aqui, para que essa circunferência aqui tenha 2π vezes o raio, tá certo? E vezes essa altura aqui, h, certo? Isso aqui me dá a área lateral do cilindro, tá certo? Então eu teria que fazer muito bem certinho aqui, para que depois aqui eu venha ter aqui também 2πr vezes h, tá certo? Aqui para mim teria que ser o h, tá certo? E aqui teria que fazer as contas para dar 2πr vezes h. Então, o que que acontece? No homeomorfismo, essa área que está aqui é igual à área do cilindro inteiro, tá certo? E se eu deformar, pessoal, se eu deformar, olha só, aí que vai entender, aí que tá entendendo. Se eu deformar, tá? E querer que a área do toro seja igual à área do cilindro, e que seja igual à área disso aqui, entendeu? Quando planificada, vamos dizer assim, em desenho geométrico, vocês viram como planificar um cilindro, que é fácil, né? Mas o toro já é mais difícil. Bom, fechar ele de tal maneira que seja uma coisa assim, ó. Então tem que ter muito cuidado com esse raio que eu estou deformando aqui, ó, certo? Se eu estou deformando assim, ó, tá certo? Eu vou obter um toro que vai ter uma área menor. A área lateral é somar essa área interna, por falta. E eu posso dizer para vocês o seguinte, que se eu fizer essa de tal maneira que eu consiga ter certeza de que esse raio, obtido esse raio de curvatura assim, né? Tá? Tal maneira que a área do toro, a superfície do toro, tem a área total igual à área do cilindro, certo? Então, isso aí pode acontecer sim, de que eu faça essa transformação de tal maneira que a área do toro total seja igual à área do cilindro. Então, notem que essas áreas que estão aqui por dentro, tá certo? São áreas que, somadas com essas áreas mais externas, que são maiores, as áreas externas são maiores, tá? Então, essas áreas externas são compensadas pelas áreas internas. E essa área aqui de cima, tá certo aqui, é uma área que está intermediária. Então, por isso é possível sim dizer que eu consigo fazer uma deformação do cilindro, tá? E transformar ela num toro, tá? De tal maneira que a área do toro seja igual à área do cilindro, tá? Daí o que acontece? Aí é tomar cuidado, fazer as contas, né? Para saber qual é o raio que eu preciso deformar o cilindro lá, né? Trazer essa parte que está aqui, ó. Nessa parte que está, essa parte que está aqui, eu estou querendo destacar que essa parte, essa borda aqui de cima, certo? E a borda aqui de baixo é essa aqui. Então essas duas aqui precisam se encontrar aqui, ó. Elas precisam se encontrar aqui, ó, tá? De tal maneira que, fazendo os cálculos do tanto que eu faço isso aqui, ó, quem sabe de repente isso aqui, ó, certo? Isso é um torozinho menor.
para me permitir que afirmar que essa área aqui, fazendo as contas, a área total do toro venha a ser igual à área total do cilindro e, por consequência, igual à área total do retângulo. Legal?